Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Estamos começando mais um podcast aqui do Papo de Vendedor, da trilha especial de recrutamento e seleção, né? Um podcast feito de vendedores para vendedores e aqui muito trazendo uma trilha de conteúdo para você montar sua equipe comercial, para você conseguir trabalhar aí a montagem de uma equipe de alta performance. Eu sou o Daniel Mestre, aqui comigo está a Lu, a nossa 001, e hoje temos um super convidado para falar sobre como definir remuneração, comissão e benefícios para os vendedores. E aí, Fernando, como é que está? Tudo bem, cara? Olá, Dani. Olá, Lu. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje para fazer esse bate-papo tão gostoso. Maravilha, Fernando. E seja bem-vindo aqui ao Papo de Vendedor. E antes da gente iniciar, Fernando, conta um pouquinho para o pessoal aqui, para nossa audiência, né, sobre você, sobre a sua carreira, o que você faz, por que a gente pode bater esse papo sobre remuneração com você, para a galera entender um pouquinho mais. Vamos lá. Legal, vamos lá. Eu sou o Fernando Solak, eu sou um profissional de RH, já trabalho há mais de 15 anos com os diversos assuntos de recursos humanos. Trabalho durante todo esse tempo em empresas de tecnologia nacionais, né? Então, bastante experiência aí no mercado tech e especificamente desenvolvendo programas e processos de remuneração e benefícios para profissionais dessas empresas. Quando a gente fala da área de vendas, né, essa área sempre tem uma importância muito relevante, né, em empresas de tecnologia. Então, a gente vem se debruçando ao longo dos últimos anos em estratégias bem bacanas aí para engajar esse time a vender cada vez mais e melhor do ponto de vista de remuneração. Bem-vindo então, Fernando. Nós vamos conversar aqui então hoje sobre os principais fatores que precisam ser considerados, vamos falar sobre comissionamento, vamos falar sobre benefícios não financeiros, tudo isso que a gente precisa para definir um programa bacana aí de remuneração para os nossos vendedores. E antes de mais nada, preciso lembrar você que esse conteúdo é trazido para você pelos Supervendedores e pela RD Station. Então precisamos fazer para vocês aqui alguns convites. O primeiro, a gente vai conversar um monte aqui sobre remuneração, sobre um monte de coisas sobre salário, benefício, comissão de vendedores, e tem muito material bacana para você se basear na pesquisa Panorama de Vendas 2023. Nós temos o link aqui na descrição do episódio, o link da bolinha amarela. Você pode baixar o panorama de vendas e ver, de acordo com cada ramo, né, informações sobre remuneração. Vale a pena você baixar para fazer uma pesquisa. Maravilha? Tem o nosso canal no YouTube, canal do Papo de Vendedor, tem o canal dos Supervendedores e agora estamos com o canal do Papo de Vendedor. Vai lá no YouTube, digita podcast Papo de Vendedor ou clica no link da bolinha verde aqui na descrição do nosso podcast. Temos também um convite para você ir no RD Summit, né? Pode encontrar comigo, pode encontrar com o Leandro, a gente vai gravar podcast por lá, vai ter palestra de como montar uma equipe de vendas de alta performance. Se você quiser um desconto de 15% para comprar o seu ingresso do RD Summit, o maior evento de marketing e vendas da América Latina, você pode clicar aqui no botãozinho da cor laranja e utilizar o cupom Papo de Vendedor para adquirir o seu ingresso. E por último, se você quiser a nossa ajuda, a ajuda aqui do nosso time de recrutamento e seleção, para contratar um profissional para o seu time de vendas, você pode clicar no link da bolinha vermelha e conversar diretamente com o nosso time. Então agora vamos de fato para a nossa pauta, vamos conversar aqui, iniciando sobre quais são os principais fatores que devem ser considerados ao definir uma estrutura de remuneração para os vendedores, Fernando. Olha só, já começamos quente, né? Começamos com uma pergunta aí direto ao ponto e que acho que abre aí com chave de ouro a nossa conversa aqui, né? Como você falou, Dani, acho que o assunto de remuneração, né, para força de vendas não é um assunto simples, né? Não é um assunto trivial, porque se fosse, né, simples e trivial, a gente até acho que não estaria conversando aqui sobre isso. Mas com base um pouquinho na experiência que a gente vem tendo, né,
acho que alguns fatores eles são determinantes no sucesso dessa remuneração para vendedor, né? E qual que é o objetivo, né, de um programa de remuneração para um vendedor? Né? É efetivamente motivar esse vendedor a vender cada vez mais e melhor dentro da sua realidade, dentro daquele prestador de serviço, dentro daquela empresa que esse vendedor trabalha, né? Então, acho que o primeiro passo para construir um programa de remuneração que seja condizente com os objetivos da empresa, é justamente pensar nesse objetivo, o que vai fazer o meu vendedor a vender mais e melhor, né? Então, como que eu consigo, através da remuneração, fazer com que esse vendedor efetivamente ele se engaje, se motive nesses objetivos. Então, aqui a gente entra primeiro com o conceito de olhar a remuneração total desse vendedor, né? Então, precisa ter eventualmente ali um mínimo de fixo, né? Uma remuneração que o vendedor ele seja o mínimo eventualmente ali para ele sobreviver naquele mês, o mínimo que ele tem para ter as suas despesas fixas, e em cima desse fixo você estabelecer qual que vai ser o nível de competitividade, qual vai ser o nível de agressividade de uma remuneração variável atrelada, né, a resultados, a vendas que esse vendedor trouxer, né? Essa remuneração variável tem que ser atrelada ali a objetivos definidos para um período específico de vendas, né? Atrelado a tipo de produto, a vertical de vendas, né? Aí depende muito da realidade de cada empresa e de agressividade. Então tem que ser olhado para isso. E dependendo da empresa, né? Se tiver outras possibilidades, poder também ter outras formas de remuneração. Uma remuneração voltada mais a um longo prazo, olhando para um retorno que esse vendedor ele pode trazer no longo prazo para a companhia e não só no curto prazo, é uma boa prática. Todo o pacote de benefícios que também vai suportar esse vendedor ali no seu dia a dia, como um plano de saúde adequado, transporte, alimentação, né, para que esse vendedor ele não se preocupe com essas questões no dia a dia, ele esteja ali 100% amparado nesse processo e aí realmente possa focar naquilo que é importante, que é a venda, né? Então, acho que esse conceito de olhar de uma forma realmente holística a remuneração, né, uma remuneração total, é um primeiro pensamento muito importante, né, que quem for definir essa remuneração tem que ter. E aí, quando a gente olha para essa remuneração total, a gente tem, então, diversos fatores que são considerados nessa definição. Então, primeiro é o tipo de negócio, né? Então, qual que é o negócio que aquele vendedor vai estar inserido, que tipo de venda que ele vai fazer, né? Então, isso vai determinar, principalmente, o modelo de remuneração variável, como que ele vai ser, né? Qual que vai ser a periodicidade de pagamento, qual que vai ser o nível de agressividade. Então, o tipo de negócio ele influencia de forma direta nessa definição. O segundo é a maturidade do negócio, né? Então a gente vê hoje muitas empresas entrando no mercado a todo momento. Acho que o mercado está cada vez mais aberto e fácil, né, para a gente poder empreender, né, trazer novos negócios, trazer novas oportunidades de produto, e isso faz com que as empresas que acabem de entrar não tenham uma maturidade ainda de entender como que vai ser o seu ciclo de vendas, de compreender como que vai ser esse comportamento de vendas ao longo do tempo. Então, esse é um fator que influencia como que eu vou definir a remuneração para o vendedor que vai estar nesse negócio, né? E aqui a gente está falando especificamente de comissão, né? Então, o vendedor vai fazer uma venda e vai ganhar em cima uma comissão dessa venda, porque eventualmente a empresa não tem um histórico para entender como que essa venda se comporta. Empresas e negócios que têm uma maturidade maior, então já tem uma série histórica que você possa analisar, né, o comportamento da venda, que você possa entender como aquilo funciona, você pode estabelecer outras estratégias de remuneração. Então, por exemplo, estabelecer metas específicas de acordo com esse histórico de vendas, o potencial de crescimento que você tem, e de acordo com essas metas, estabelecer qual vai ser a remuneração atrelada. Então, a maturidade do negócio é um fator essencial também que define uma remuneração adequada ou não.
Tem um outro fator que eu queria comentar, que é a cultura, né? Cada empresa, cada negócio tem uma cultura específica. Então, tem negócios que são realmente mais agressivos, no sentido de eu vou prover uma remuneração muito diferenciada em relação ao mercado, aos meus concorrentes, porque eu tenho essa capacidade dentro da minha empresa. Eu tenho uma cultura de agressividade. Tem outros negócios que não, né? A gente já tem eventualmente um processo de vendas muito bem estabelecido, né? Eu tenho eu consigo tangibilizar mais ao longo do tempo como que vai ser esse processo, então eu não preciso ter uma agressividade tão grande, né? Então eu tenho um processo de reconhecimento dos vendedores, remuneração variável, mas eventualmente eu não preciso ser tão agressivo. Então a cultura de cada empresa, de cada negócio vai influenciar fortemente esse nível de remuneração. Um outro fator é o grau de impacto da venda, né? Então, a gente pode ter vendas com ticket médio muito pequeno, né? Então, isso exige uma remuneração diferente. E eu posso ter uma venda, que é o caso, por exemplo, de uma empresa de software que vende ERP, como a TOTUS, né, que é a empresa que hoje eu trabalho, que é uma venda que pode ser de centenas de milhares de reais, né? Então, o impacto que essa venda gera para a empresa, ela determina também, de uma forma fundamental, como que vai ser esse processo de remuneração e como que esse vendedor ele vai ser remunerado. Se a venda ela é uma venda spot, né? Ou seja, né, eu vendi um produto, eu vendi um serviço e eu faturo aquilo naquele momento e não tenho mais nenhum relacionamento com aquele cliente, ou se é uma venda recorrente, né? Hoje em dia a gente vê cada vez mais em todos os mercados, né, a venda recorrente, né? Os negócios estão sendo estabelecidos para ter essa previsibilidade de receita ao longo do tempo e você poder reter o cliente com você por mais tempo, né? Então a gente vê vários negócios sendo transformados olhando para essa recorrência, você estabelecer essa relação ali direta com o teu cliente. E esse é um tipo de venda que também exige um tipo específico de remuneração. Aqui a gente entra também na dificuldade da venda, né? Tem produtos que se auto-vendem, né? Então o vendedor está ali muito mais para facilitar, né, a entrega desse produto ou desse serviço para o cliente, né? Tirar um pedido, um processo mais mesmo ali burocrático, às vezes, de venda, mas tem produtos ou serviços que são muito técnicos, que eventualmente o vendedor ele não consegue nem vender sozinho, ele precisa levar uma pessoa especialista junto com ela para vender esse produto, e aí exige também um tempo de venda muito maior. Né? E de novo eu trago o exemplo de um software de gestão, de um RP, como o exemplo da TOTS, que às vezes exige meses de relacionamento com o novo cliente, meses de negociação, para efetivamente você poder fazer aquela venda. Então, esse ciclo de vendas, essa dificuldade de fazer a venda, o nível de dificuldade, também determina se o teu nível de pagamento de remuneração variável vai ser em períodos maiores ou vão ser em períodos menores. Então, esse é um ponto essencial para levar em consideração também no processo. Acho que vale citar aqui também o tipo de carteira de clientes que esse vendedor tem, né? Então, muitas empresas a gente vê, né, que um vendedor ele pode atuar com qualquer tipo de cliente, seja um cliente que já está na base da empresa, né? E aquele vendedor ele vai fazer novas vendas neste cliente, que é um farmer, né? Que a gente sempre fala, né? Ou se é um vendedor que atua também para novos clientes, e aí é um hunter. E muitas empresas às vezes separam o perfil desses vendedores, né? Porque isso exige uma habilidade diferenciada, né? Um farmer, um vendedor que está focado muito no cliente já existente, ele tem que focar no relacionamento com esse cliente. Então ele tem que investir o tempo para se relacionar com esse cliente e atrelado a esse relacionamento, a consequência é novas vendas, crescer receita e apoiar o crescimento desse cliente. Agora, um vendedor que tem um perfil mais de hunter, né, ele precisa abordar clientes novos, tirar um cliente da concorrência, aí sim, às vezes é um perfil diferenciado e que esses modelos de remuneração, eles também podem ser adaptados de acordo com esse perfil de vendedor e o perfil de vendas. Muito importante também, qual que é o interlocutor
desse vendedor junto ao cliente, né? Então, quem que é o cliente? Né? É um cliente, de novo, de um produto mais comodotizado, que você está falando ali com uma pessoa que vai eventualmente só tirar o pedido, uma pessoa que você não precisa ter um grande relacionamento, uma venda mais fácil, ou eventualmente você vai ter que abordar níveis hierárquicos mais altos para fazer a venda, né? Abordar um diretor de uma empresa, um próprio sócio da empresa, um empreendedor. Então, isso exige também uma abordagem diferenciada, todo um trabalho de vendas diferentes, uma sofisticação que também impacta na definição desse modelo de remuneração. E quando eu pego todos esses itens, né, e eu defino esse modelo de remuneração, eu acho que é muito importante citar ao longo do tempo, né? Então, que esse vendedor ele vai receber a sua remuneração variável atrelada ao seu resultado direto, ao volume de vendas que faz, eventualmente a qualidade daquela venda, a quanto tempo o cliente fica se relacionando com a empresa. Mas é muito importante a empresa ela ter ferramentas de recursos humanos que, em adição à remuneração variável, ajudem a avaliar a performance desse vendedor. Né? Então, aí entra um pouco esse conceito mais amplo de ciclo de performance, que além, então, desse resultado direto de vendas que o vendedor gera, você pode avaliar também quais são as competências e habilidades desse vendedor ao longo do tempo, né? Então, ele está realmente apto, né, para vender os nossos produtos, ele tem as competências de relacionamento necessárias para a empresa, e você ter processos de avaliação dessas competências em adição ao resultado, e aí você consegue cruzar, né? Então, o vendedor, ele traz um resultado, mas ele traz esse resultado também de uma maneira super boa, super sustentável para a empresa. Então, aqui a gente fala que o como é tão importante quanto o que, ou vice-versa, né? Então o vendedor ele vai entregar, mas ele vai entregar da melhor maneira possível, respeitando, né, a cultura da empresa, a ética, os valores da empresa. Então você olhar para um processo de performance mais amplo, que não considere só a venda, o resultado final, é muito importante também para gerir a carreira desse vendedor e fazer com que ao longo prazo ele continue na empresa, crescendo, se desenvolvendo, vendendo mais. Então, eu diria que esses são alguns dos aspectos que devem ser levados em consideração nessa construção, Dani. Deixa eu complementar aqui com uma coisa que eu estava pensando enquanto estava falando referente aos perfis, né? Realmente, uma coisa que a gente até falou no episódio anterior, né, de perfis, o Hunter, o Closer, o Farmer. Mas dentro desses perfis, a gente tem aquela famosa escala, né, do júnior, do pleno e do sênior, né? O que você acha sobre isso, Fernando? Olhando para a gente olha para a experiência de mercado, basicamente, né? O quanto essa pessoa ela tem experiência de mercado para também a gente conseguir identificar uma remuneração adequada para essa escala de júnior, pleno e sênior. Eu acho que você diferenciar as equipes em níveis de senioridade é essencial para um sucesso da sua remuneração, do seu processo de remuneração. Porque, realmente, dependendo da realidade de cada empresa, você vai exigir profissionais em diversos tipos de senioridade. E aí você vai estabelecer níveis de remuneração diferenciados e, eventualmente, metas diferenciadas, né? Porque alguém que está entrando numa empresa novo, geralmente, ele não conhece ainda todo aquele produto que ele precisa vender, todo aquele serviço, ele tem todo um tempo de maturidade e adaptação. Né? E geralmente uma pessoa que está no início de carreira, uma pessoa que está começando nesse processo de vendas, exige um nível maior de adaptação. Então, você precisa ter um modelo de remuneração que ela vai receber ali uma remuneração variável, mas, eventualmente, se você não conseguir calibrar corretamente os níveis de recebimento e as metas, essa pessoa, por estar em aprendizado, por estar em nível de maturidade, não vai conseguir atingir e não vai receber aquela remuneração variável. E isso pode acontecer um efeito colateral que vai desmotivar essa pessoa ao longo do tempo e você vai acabar perdendo essa pessoa. Ela vai olhar para o lado e falar, puta, não estou indo tão bem aqui, não estou recebendo a grana que eu esperava, vou aprender em outro lugar.
e aí você acaba tendo esse turnover, essa rotatividade no teu time, de pessoas que você precisa trazer para a empresa para aprender o teu negócio, para vender, e você não está conseguindo formar novas pessoas. Então, você trazer pessoas de mercado tendo um nível de remuneração adequado, um processo de estabelecimento correto, de desafio de vendas, de definição de metas ou de percentuais de comissão, diferenciando esse público dos teus vendedores mais seniores, que já estão lá rodando a 1.000 por hora, né? Já sabem todos os macetes, sabem o que podem trazer para venda a qualquer momento. Então, esse profissional senior, ele vai ter que ter realmente uma remuneração mais elevada, vai ter que ter, eventualmente, um modelo de remuneração variável mais agressivo, metas mais desafiadoras, porque ele já conhece todos os caminhos, e aí vai também poder apoiar, eventualmente, esse vendedor mais júnior no seu desenvolvimento de carreira. Então, a minha recomendação é sim, dependendo do teu desafio, do nível de complexidade que você tem de vendas e do tamanho do teu time, você estabelecer, né, os níveis de senioridade que você precisa, né, um vendedor júnior, o que ele vai fazer, né, para se tornar um pleno, né, então o que um pleno ele diferencia de um júnior, tanto ali em atividades, abordagem no cliente e, por consequência, no nível de remuneração, e o sênior. E aí podem ter vendedores ainda mais especializados, né, então trazendo de novo exemplo da TOTUS, né, a TOTUS, empresa de tecnologia brasileira. A gente hoje é a maior empresa de tecnologia do Brasil e a gente tem uma carreira de vendas que começa desde um inside sales, que é uma pessoa que chega para aprender a vender e fica dentro da empresa ali vendendo, fazendo ligações, fazendo vendas por telefone, apoiando os executivos mais seniores, e assim essa pessoa ela vai avançando na carreira e eu posso chegar até a ter um vendedor no nível especialista, que ele realmente é super especializado, ele está no mesmo nível de carreira de um gerente sênior, eventualmente, mas é um vendedor que não tem equipe, é um vendedor que é vendedor mesmo, ele está lá no cliente toda hora, ele já conhece as nossas soluções de cabo a rabo e realmente tem um relacionamento muito forte com os nossos clientes. E assim, né, fazendo esse misto de perfis e senioridade de vendedores, a gente consegue fazer o correto balanceamento do nosso time para atingir os resultados que a gente espera como empresa. Bacana, Fernando. E tudo que você trouxe para a gente aqui, né, para o nosso amigo ouvinte que está pensando em contratar um vendedor, né, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai falar sobre a atratividade da vaga, né? Porque o salário fixo ele tem um determinado peso na atratividade da vaga, né? O modelo de comissionamento tem um outro tipo de peso na atratividade, os benefícios e tudo mais, né? E o que a gente vê muitas vezes, né? Empresas falando assim, não, o céu é o limite, né? Quando você trabalha com vendas, o céu é o limite, você pode ganhar o quanto você quiser, você que vai fazer o seu salário, né? Se você está ganhando pouco, a culpa é sua. E não é bem dessa forma que funciona, né, Fernando? A gente entende que tem empresas que não, por mais que o vendedor seja muito bom, né, o modelo de negócio não é um modelo que você consegue vender todos os meses uma quantidade gigantesca, tendo um salário fixo e um comissionamento agressivo para o vendedor poder fazer o salário que ele quer, né? É muito importante que isso seja parametrizado, e aí a importância do histórico que você falou, né, e de todos os indicadores aí, né? Se eu tenho um ciclo de vendas com tempo médio alto, né, poxa, eu demoro 3, 4 meses para conseguir fechar um negócio, né? E não são vendas de volume, eu vou conseguir fechar poucos clientes por mês. Eu preciso ter um fixo mais adequado para esse cara conseguir se garantir, né? E de repente o comissionamento ele vai ser trimestral, né? Eu vou ter uns bônus semestrais, eu vou adequar isso de uma forma que nos meses que não tiveram venda, esse cara consiga ter o mínimo das suas próprias despesas ali através de fixo, através de benefício e tudo mais, como você falou, né? Porque apoiar tudo, né? A gente vê bastante empresas fazendo isso, apoiando tudo na comissão,
né? Fixo sempre muito baixo, porque daí o negócio é assim, se o cara vender, eu divido com ele, se ele não vender, ele vai ficar com aquele tantinho do fixo lá. Mas isso não funciona de forma estratégica, né? Você acaba atraindo pessoas menos qualificadas do que você precisaria, porque vendas de complexidade maior, tempo médio de fechamento maior, tickets maiores, né? Você precisa de um vendedor mais robusto, né? Um vendedor mais especialista. E se você vai ter um salário fixo muito baixo, você não atrai esse cara, né? Independente da comissão. Não, mas a minha comissão é 3, 4 vezes o que a concorrência está pagando. Sim, mas não tem venda todos os meses, né? E assim, não, mas é para ele estar... ao longo do tempo ele vai estar fechando venda todos os meses, ele vai estar prospectando, vai estar caindo venda todos os meses. Pô, mas até chegar nisso, né, ele tem que reduzir completamente o padrão de vida dele, né, tem um monte de fatores aí, quando a gente está falando principalmente de atratividade, né, de você querer atrair o profissional adequado para o seu negócio, que torna, né, tudo isso que a gente conversou até aqui, um negócio extremamente complexo e estratégico para eu tratar da atratividade da minha vaga, né? E aí, já puxando a próxima pergunta, né, a comissão é uma parte crucial da remuneração, né? Como que a gente faz para equilibrar, né, a questão de fixo e de comissão, né? Como que a gente consegue ajustar isso de uma forma que funcione tanto para a empresa, quanto para a atratividade da vaga, quanto para o vendedor que está, né, performando aí dentro do nosso time e que isso fique sustentável para a gente, inclusive, reter os nossos talentos, né? Olha, Dani, tudo que você falou me deu vários cliques aqui para poder comentar um pouquinho sobre isso, mas você está certíssimo quando você fala aí do desafio da atratividade. E para mim, essa relação ela tem que ser desde o início, né, entre a empresa que está contratando e um vendedor, uma relação de transparência e uma relação ganha-ganha, né, gente? Acho que como tudo na vida, né, a gente espera em qualquer relação que a gente tenha, seja profissional e pessoal, que seja uma relação transparente e ganha-ganha. O que significa o ganha-ganha, né? A empresa ela vai ganhar, né, com o meu trabalho, né, com a minha dedicação, mas eu também vou ganhar, né? Então não dá para ter aquela percepção de que, putz, me venderam algo que realmente não é aquilo que acontece. Entrei aqui numa furada, né? A comissão não tem limite, mas não consigo vender, não dá para vender, a venda demora, não estou conseguindo sobreviver porque o salário fixo realmente é um padrão que eu não estava acostumado. Então, eu acho que as empresas têm que ser muito maduras na definição dessa estratégia, né? Porque se você estabelecer algo nesse estilo, você vai ver que ao longo do tempo não vai estar funcionando, né? Então, você precisa ter um balanço, né? E acho que esse é o grande segredo, né? Qual que é o balanço para cada empresa? Você precisa testar, você precisa entender a tua realidade, tua estrutura de custos, teu potencial de vendas e tentar elaborar a estratégia da melhor maneira. Olhar muito os teus concorrentes é muito importante também, né? E às vezes a empresa vende, o meu concorrente faz isso, eu faço muito mais. Mas aí você fala que faz muito mais, mas o desafio é tão grande que fica impossível de atingir esse desafio. Então isso fica só no discurso, né? Então é muito importante você dar o desafio para o vendedor, mas que aquele desafio realmente ele seja possível de ser atingido. Ele vai ser muito desafiador, né? Como tem que ser, tudo na vida, né? É desafiador, é difícil, mas nada melhor do que o vendedor cumprir um desafio e ele receber o combinado por isso, e ele se surpreender que realmente aquele nível de pagamento é o que ele vai ganhar, e ele poder comemorar, ele comemorar com a família, receber aquela grana, investir na sua vida. Então, isso que eu falo que é uma relação ganha-ganha. Então, você estabelecer um modelo de comissão, um modelo de remuneração variável, que primeiro vai ter uma transparência e segundo, que seja simples, né? Eu vejo, às vezes, uma tendência
de a gente criar certas complexidades em modelos de comissão ou remuneração variável. Né? Porque tem muito produto, tem produto mais importante que outro, então acelera um produto, desacelera outro, tem gatilho, tem teto, tem níveis de atingimento. Eu acho que assim, tudo isso é válido. Mas quando você começa a usar todas as variáveis e juntar muita coisa, você chega no momento que você vai perguntar para o vendedor, me explica aqui como que você recebe tua comissão, tua remuneração variável. Ele não vai saber explicar. Ele não sei, eu vou vender aqui, no final do mês vou ver o que vem. Aí é muito ruim, porque você não está dando a previsibilidade para o teu vendedor também. Então, acho que uma remuneração variável mais simplificada possível, quando eu falo simplificada, não é simplista, né? Que é muito diferente. Ela tem que ser simples, as pessoas têm que entender o que vão receber, tem que entender o desafio e, atrelado àquele desafio, ela saber, putz, se eu fechar essa venda, a consequência na minha remuneração vai ser essa, olha que bacana. Ele vai estar muito mais motivado para fechar a melhor venda possível. Agora, se ele não tem muita noção de quanto que é, ele vai lá, vou vender porque tem que vender. Então, assim... vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar, alguma coisa vai dar, né? E quando não dá, também ele fica, né, pé da vida e vai embora. Então, assim, é pegar, ser transparente, ser simples no processo, tentar tirar da frente de um vendedor todas as burocracias do dia a dia para fazer esse vendedor ele focar naquilo que é importante, em gerar aquele resultado. E com essa vibe você vai conseguir realmente atingir resultados melhores. E quando for atrair um vendedor para trabalhar no teu time, ser muito claro das possibilidades, ser muito claro dos níveis, porque lá na frente o vendedor vai te cobrar isso. Então, se você foi transparente e se você está dando a oportunidade realmente de ele receber aquela possibilidade que você falou, esse cara com certeza vai estar com você por muito mais tempo. Agora, se ele vê que aquilo que foi prometido não é uma realidade, é muito mais impossível do que realmente foi prometido, ele vai falar, não foram transparentes, isso aqui não é para mim, e vai para um concorrente. Por isso que eu acho que transparência e simplicidade acho que são as palavras-chave nesse processo. Faz sentido. Uma das coisas que a gente mais vê aqui, né? Essa questão de, quero contratar alguém que tenha experiência no meu segmento. Então, vamos olhar para o meu concorrente para talvez trazer alguém. Mas aí também não consigo oferecer o que o meu concorrente já está pagando, né? Então, essa maturidade realmente que você falou do mercado das empresas, eu acho que é uma das maiores dores assim, que eu vejo hoje, de não ter essa maturidade, essa expectativa de entender o quanto eu posso, o quanto eu quero pagar para trazer um bom vendedor. Quando a gente fala de hunting, né? Eu tenho que tirar o cara de um concorrente meu, né? Eu quero trabalhar com alguém que já tem uma carteira de cliente, né? A expectativa quando você vai para um hunting, né, Fernando, é você saber que você vai ter que pagar para o cara sair. Né? Você vai ter que trabalhar com um modelo de atratividade muito mais agressivo do que quando você está postando uma vaga, você está fazendo um recrutamento. Né? Uma coisa é, eu tenho essa oportunidade, quem está afim de vir? Outra coisa é, eu quero fulano de tal. Fulano de tal já está bem, já está performando, já tem a sua carteira, né? Já é uma pessoa que está dentro de uma empresa há X tempo, já tem a sua carteira de clientes. O que eu estou oferecendo para esse cara sair da onde ele está e vir para mim? Né? A gente vê muito as pessoas, né, ainda dentro do tema de fixo mais comissão, né? Eu vejo algumas empresas falando assim, não, o meu fixo é baixo e o meu comissionamento é agressivo, né? E aí, fixo baixo, né? Não quero parecer que sempre tem que pagar fixo alto para vendedor, né? Eu entendo que a comissão precisa ser fundamental para o vendedor buscar a sua segunda parte da remuneração, né? Porque o vendedor que está ganhando bem, né, só com o fixo, ele tende a ficar mais acomodado, né? Mas quando o fixo ele não está de acordo com uma média do mercado, com o nível de
de educação desse vendedor. Poxa, eu preciso de um vendedor que tem uma pós-graduação, um MBA, o cara vai falar com C-level e não sei o quê. Esse cara, ele é um cara que custa um pouco mais caro, do nível de fixo mesmo, né? É um perfil mais diferente. Né? E às vezes a gente vê as empresas falando, não, o cara ele declinou a vaga pelo fixo, né? Então ele não estava dentro do perfil adequado, porque eu preciso de gente que tenha o foco no variável, né? Cara, você tá usando a desculpa do cara não querer receber o que ele vale, né? Então, assim, o cara ele é um cara que vale 4, 5 mil reais de fixo, né? Que é o que pagam por aí, para um cara desse perfil, com esse nível, né? E você tá falando que ele negou porque por ele ter negado, ele tá fora do perfil, porque ele não está com foco no resultado. Esse cara não tem foco no variável, ele está preocupado com o fixo, né? Sendo que o fixo está fora do mercado, né, Fernando? São coisas que dificultam demais o processo como um todo, porque com esse fixo e esse modelo, por mais que a comissão seja uma comissão agressiva, né, não vai atrair as pessoas corretas, né? Exatamente, você está desrespeitando a história desse profissional, né, fazendo dessa maneira. É muito ruim, já vi casos, né, acho que o que você relata realmente acontece no mercado, e acho que as empresas precisam cada vez mais fazer essa reflexão, né, dependendo do nível de vendedor que você precisa, você vai ter que ter um fixo diferenciado, que, de novo, não vai ser um fixo também agressivo, um fixo alto, para o cara ficar acomodado, que nem se falou, mas vai ser um fixo maior, por causa do perfil da pessoa, do nível de conhecimento que ela já tem, o nível de investimento que ela já fez na carreira dela, a senioridade, o tempo de experiência e o estilo de vida que ela já tem. Então, hoje, muita gente realmente não topa, né, promessas absurdas de um ganho no variável, porque já sabem que eventualmente pode não vir esse ganho, em detrimento de um fixo muito baixo. As pessoas querem um mínimo de estabilidade. E a concorrência gera isso, né? Então, cada vez mais concorrência, mais modelos de remuneração diferenciados entre as empresas, torna todo esse processo, sim, mais sofisticado. Né? Acho que a periodicidade de pagamento de uma comissão é muito importante também, porque isso determina qual que é o nível de liquidez que esse vendedor vai ter ao longo do ano. Então, quando eu já trabalhei em empresa que vendia hardware, né, a gente tinha uma periodicidade de pagamento que era mensal, né? Então, todo mês o vendedor recebia ali a comissão, porque era uma venda mais transacional. A variável, ela tinha era um componente mais agressivo dentro do mix da remuneração. Então, realmente, era um fixo menor e uma variável maior. Por quê? Porque já existia uma previsibilidade de recebimento dessa variável em virtude do modelo de venda de um hardware que era mais transacional e que todo mês a venda, de alguma maneira, era realizada, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas o vendedor tinha um mínimo de previsibilidade dentro daquele mês, mesmo sendo uma variável. Num modelo, eventualmente, de softwares mais robustos, que, como a gente falou no início aqui, exige um nível maior de relacionamento, negociação com o cliente, você não consegue fechar o seu ciclo de vendas dentro de um único mês. Você, eventualmente, pode ter um modelo de pagamento de comissão mais estendido, dentro de um trimestre, por exemplo. Dá para estabelecer pagamentos mensais ainda para ter um básico ali no mês, mas dentro de um fechamento do trimestre, né, se aquele executivo ele superou suas metas, o quanto que ele vendeu, você paga grande parte da comissão, da remuneração variável nesse trimestre. Aí você está falando, então, que o executivo ele tem uma previsibilidade já dentro de um período de um trimestre, né, já sai um pouquinho do mês a mês. É uma venda relacional que exige um perfil de executivo diferente, então, naturalmente, você vai ter um fixo maior para esse tipo de vendedor, para esse tipo de venda, e dentro de uma variável com uma periodicidade de pagamento mais alargada. Tem modelos, inclusive, de uma variável semestral,
né, que o ciclo de vendas é tão longo que dentro do semestre que aquele executivo ele vai receber o grande volume da sua remuneração variável. Tem modelos que você faz um balanço anual, né? Você pode ir pagando ali no mês a mês, dependendo do atingimento das metas, mas dentro de toda uma venda realizada no ano, né, ao final do ano você entende se esse executivo ele superou, né, as vendas, a sua meta do ano inteiro, e aí você pode fazer um pagamento ali adicional de um prêmio, de um bônus atrelado a essa superação no ano, o que é muito positivo também. Então, assim, realmente, né, tem diversos modelos e dependendo do perfil, tem que ter muito cuidado desse balanceamento do fixo e do variável para não dar um tiro no pé na sua estratégia de reconhecimento. Tem empresas que têm esse ciclo longo de vendas, né, e eles oferecem um mínimo garantido. É uma opção? Exatamente. Quando a gente fala sobre modelo de remuneração, né, mesmo que não tenha um ciclo grande, um ciclo longo de vendas, né, a questão de você utilizar os indicadores de trimestre, por exemplo, eles são positivos, porque o que acontece com o vendedor, né, Fernando? Acho que várias empresas já devem ter notado esse tipo de coisa. Né? Eu atinjo, vamos supor que a minha meta é 100 mil, né? Minha meta é 100 mil, vamos supor que eu bati 100 aqui, bati 100 e ainda faltam alguns dias, né? Esse cara ele começa a segurar as vendas dele para lançar tudo no dia 1 do mês que vem, né? Para ficar mais fácil dele atingir no mês que vem os 100 necessários, né? Ou, poxa, tô no mês ruim, Fernando, tô no mês ruim, tô com 60, né? Tô nos últimos dias do mês aqui e eu vou segurar, né? Porque se eu lançar nesse mês aqui, eu não vou chegar no 100, se eu seguro para o próximo, talvez eu bata no próximo, né? Então, os vendedores, eles são muito cheios de macete para tentar favorecer com que o modelo de comissão seja benéfico para mim. Né? Quando você traz um modelo de, mesmo que as vendas sejam curtas, eu tenho meta mensal, você faz assim, cara, você tem a sua meta mensal, mas no trimestre, se você entrega os 300, como você falou, né, não precisa ser no anual, mas se você me entrega 300 no trimestre, eu também te dou mais um bonuzinho, né? E isso vai fazer o quê? Com que, poxa, eu venda o máximo que eu posso no primeiro, mesmo que eu não vá bater, no segundo eu vou fazer o meu esforço máximo, no terceiro, se eu correr um pouquinho e entregar 130, eu bato o trimestre, a empresa continua entendendo que, vamos supor que eu fiz 80 no primeiro mês, não bati minha meta. Eu fiz 95 no segundo mês. Se eu fizer 125 no terceiro, a empresa continuou com os 300 necessários no trimestre, né? Porque eu podia parar no 100 aqui no terceiro e jogar os outros 25 para o próximo mês, né? Esses tipos de modelo fazem com que o vendedor sempre queira entregar mais rápido possível, né? Para que eu consiga usar o modelo, para que eu consiga entregar os 300 dentro do trimestre, né? Porque se o modelo de comissionamento ele é muito simples, os vendedores eles começam a aprender a forma como ele pode utilizar isso a seu próprio favor, né? E aí gera um monte de outras coisas aí que podem ser maléficas para a empresa, né? E aí, né, trazendo aqui a nossa terceira pergunta, Fernando, né, a gente falou bastante sobre a questão do fixo, né? O fixo ele é super importante, a gente falou bastante aqui sobre comissionamento, mas os benefícios são fundamentais, né? Às vezes o próprio benefício ajuda o colaborador a ter ali uma segurança maior, mesmo que o fixo não seja tão alto, né? A ter uma segurança maior ali dentro dos meses, né? Para que fique um pouco mais confortável, né? Então, na sua opinião, cara, quais são os benefícios aí não financeiros mais eficazes para a gente criar esse ambiente de trabalho favorável e, mesmo assim, incentivar o pessoal a ir cada vez mais em busca do variável? Legal, Dani. Acho que, com base no que você falou, eu sempre comento que remuneração driva comportamento, né? Então, qualquer modelo de remuneração que você estabeleça, né, e atrelado à venda, resultado, as pessoas vão entender aquele modelo
e vão, obviamente, naturalmente, entender a forma como elas podem maximizar o seu ganho com base nesse modelo. Então, sim, é natural que ao longo do tempo, né, o vendedor vá ali vendo alternativas com base nesse modelo, como eu maximizo o meu ganho. Por isso que é essencial que também a empresa revise periodicamente os modelos, né? E o que você comentou, né, Daniel, de ter esse balanço trimestral é algo muito saudável, porque dentro de um processo de revisão, você está vendo que dentro do mês o vendedor tá segurando venda, deixando para o mês seguinte, porque o teu modelo permite isso, dá uma revisada no modelo para que, beleza, agora o vendedor ali ele tem uma possibilidade de ter um ganho a mais dentro de um período maior e a empresa vai ter resultado mais, porque eu estou possibilitando, através da minha remuneração variável, que ele não segure mais a venda. Provavelmente, depois de um tempo, o vendedor ele vai achar uma forma também de maximizar seu ganho de acordo com esse modelo. Se você entender que alguma coisa não está funcionando, dá mais uma revisada. Então, na minha experiência, a gente está anualmente, a gente na verdade acompanha todo mês o nosso modelo de remuneração de vendas, indicadores, atingimento, pagamento, metas, e ao longo do ano a gente entende o que está funcionando ou não, e a gente tem uma revisão anual no nosso modelo, né, olhando aí para parâmetros, possibilitando ganhos maiores, atrelado a resultados maiores. Então, a remuneração variável é muito viva, não é algo que você vai estabelecer e pronto, vou voltar a falar nisso só daqui 5 anos, não. É algo que todo ano você tem que olhar ali e ver o que está funcionando ou não. É muito importante para você garantir que os objetivos estão alinhados, porque drive comportamento. E o que o vendedor quer, gente? Quer o quê? Dinheiro, né? Todo mundo quer dinheiro. É o item mais importante realmente ali de uma proposta de valor que você vai oferecer para um vendedor. Mas, né, então já respondendo aí a pergunta de benefícios, só dar o dinheiro não é necessariamente suficiente hoje em dia, né? Eu acho que não dá para esquecer, né, realmente outras formas de benefícios que compõem um pouco do que a gente já comentou aqui, que é um básico de que uma pessoa hoje tem para poder executar suas atividades. Então, além de um salário fixo ali adequado, como a gente falou, cada vez mais as empresas, né, obviamente, dentro das suas possibilidades, dentro do seu mercado, dentro do seu tamanho, passam a oferecer benefícios que vão fazer a diferença para a retenção desse teu vendedor, que vão dar uma tranquilidade para ele poder focar em vendas, porque ele sabe que vai estar minimamente apoiado pela empresa em relação a esses benefícios e também, não só ele, mas a sua família, né? Cada vez mais as empresas estão envolvendo, né, todo o núcleo familiar de um colaborador, de um vendedor, dentro do seu pacote de benefícios. E quando a gente fala de benefícios hoje, eu também sempre falo que a gente está na era da experiência, né? Então, como consumidor, vamos pensar, a gente como consumidor, cada vez mais a gente quer ter uma experiência de consumo diferenciada, né? Um serviço diferente, algo personalizado, algo customizado. A gente gosta muito, né? Quando a gente é tratado de uma maneira, uma experiência diferente, uma maneira especializada ali. E isso hoje não é diferente para aquilo que a gente tem que oferecer para os nossos colaboradores na empresa e para os vendedores também. Então, quando vai pensar num pacote de benefícios, uma remuneração total, você pensar que o teu time de vendedores é uma persona específica dentro da empresa, né? Ele vai ter necessidades específicas e diferentes em relação a profissionais de outras áreas, como um profissional de finanças, um profissional técnico, um profissional de RH. Então, dentro dessa análise de perfis, você entender, né, para um vendedor, né, quando eu olho para benefícios, o que vai funcionar mais para um perfil do seu vendedor, que tipo de benefícios eu posso oferecer. E as pessoas também gostam muito dessa questão do poder de escolha, né? Cada vez mais as pessoas elas querem ter essa autonomia e uma flexibilidade maior.
Então também não adianta você oferecer um pacote fechado ali de benefícios, que às vezes o vendedor vai olhar e vai falar, bem bacana que você tem, mas esse benefício não necessariamente cumpre a minha necessidade pessoal. Então, você entender como que você consegue personalizar esse pacote é muito importante. Então, quando a gente fala de benefícios, tem ainda benefícios os tradicionais, né? Então, questões relacionadas à saúde, né? Se eu oferecer um plano de saúde, algum convênio médico ou não, qual que vai ser o nível desse convênio médico, vai englobar, né, os familiares desse vendedor, questões relacionadas à alimentação, né? Então, cada vez mais as empresas hoje, né, oferecem, né, um valor ali de vale-refeição, vale-alimentação, e hoje o mercado está muito mais fácil, porque a gente teve algumas mudanças na legislação e você consegue oferecer cartões de alimentação e refeição que são amplamente aceitos em diversos estabelecimentos. Não tem mais aquela questão, só usa em restaurante ou só usa em mercado. Então é um cartão que você pode usar em qualquer lugar para se alimentar, seja mercado, seja restaurante. Isso facilita essa competitividade para você dar aí para o seu vendedor e auxiliar no dia a dia, né? Porque esse vendedor geralmente está muito na rua, está junto com o cliente, né? Às vezes precisa ali, né, pagar um almoço, então você oferecer uma ferramenta, um cartão ali para o vendedor fazer isso de uma forma muito mais facilitada, ajuda o seu processo. O transporte é muito importante também, né? Então, qual vai ser a tua política para apoiar no transporte desse vendedor? Então, dependendo da empresa, dependendo do ramo, né? Acho que alguns ramos mais sofisticados têm até carro, né, que você oferece ali para o vendedor para facilitar aquele transporte no dia a dia, com a gasolina, né, para que ele seja mais rápido em poder estar nos clientes e atender as necessidades. Mas se você ainda não tem, né, uma capacidade de oferecer, né, um benefício como esse, você tem uma política ali muito, muito clara e transparente de como que vai funcionar, né, a utilização de táxi, Uber, para que no dia a dia facilite, né, a locomoção desse vendedor. Mas aqui são alguns benefícios, né, que tem custo, mas acho que além deles, cada vez mais a gente está falando, inclusive, de benefícios intangíveis. Aquilo que você não consegue tangibilizar e que é até difícil explicar para uma pessoa. Mas isso fala muito sobre a cultura da empresa. Então, que ambiente de trabalho você vai dar para esse vendedor? Um ambiente de confiança, um ambiente de transparência, um ambiente que você certamente vai cobrar muito um resultado, mas com respeito, mas com um ferramental que você vai dar para esse vendedor poder atingir o resultado. Então, tudo isso hoje que envolve o estilo de trabalho, as ferramentas de trabalho que o vendedor vai ter à disposição, certamente ele vai estar avaliando a experiência. E isso vai fazer uma diferença quando ele for escolher trabalhar com você e quando ele for pensar se ele quer continuar trabalhando com você. Né? As condições de trabalho que você dá. Você está dando feedback suficiente para o vendedor? Eu vejo muitos casos de vendedor que está muito inseguro, porque ele faz as vendas, ele está lá no corre, mas como ele não está recebendo um feedback adequado putz, o que ele pode melhorar mais? O que ele pode fazer para acelerar? Ou o que ele talvez não está fazendo tão bem ali? Ou qual que é o diferencial dele? Então, a gente às vezes cobra muito o vendedor, mas não consegue ter conversas transparentes de carreira, de feedback, de apoio, e que eu vejo uma necessidade cada vez maior para esse time. Então, fazendo isso, né, sendo transparente, dando feedback e tendo essa comunicação, também dando flexibilidade e autonomia, são benefícios ali intangíveis que você vai permitir que esse vendedor ele atinja muito mais. Isso conversa com oportunidades de carreira, porque o vendedor ele quer crescer, ele quer a remuneração variável, quer sua comissão, mas quer olhar para o ano seguinte e ver, qual que é o meu desafio adicional e onde eu posso ganhar mais, né? Porque eu já estou com uma experiência aqui. Então, você ter steps de carreira, conversa aqui com os níveis de senioridade que a gente conversou aqui no começo, né, Lu? E acho que algo muito importante que hoje cada vez mais está se falando no mercado, e não é besteira, porque a gente está entrando numa era que as coisas estão cada vez mais complexas, que é a nossa saúde mental, né? É como que a gente consegue lidar no dia a dia com essa pressão, com esse mundo cada vez mais complexo, que a gente sai de casa, a gente se planeja, mas não tem a mínima ideia do que realmente vai acontecer no nosso dia a dia, porque tudo muda toda hora, e o dia a dia de um vendedor é muito complexo, né? Ele se planeja, mas as coisas mudam,
Então, é cliente ligando, é prioridade que muda. Então, num ambiente cada vez mais complexo, de uma pressão cada vez maior, como que está a saúde dos nossos vendedores? E a saúde mental, né? Não só a física, né? Os vendedores, eles estão bem, eles estão com burnout. Então, a empresa pensar, olhar por esse lado e também dar ferramentas, dar apoio, né, a esse vendedor para que ele esteja bem efetivamente para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e a gente não tenha pessoas adoecendo na nossa empresa, que quando a gente já vai ver, a pessoa está doente, a pessoa já teve um burnout, a pessoa já teve um surto, e aí a gente pensa, nossa, mas por que teve isso? A gente não conseguiu olhar de forma preventiva. Então, ter ferramentas, ter apoio, né? Então, tem várias empresas hoje que oferecem, né, para sua empresa, né, produtos ali, e muito fáceis, né, de você oferecer uma linha telefônica para que se o vendedor ele estiver passando por um problema, né, estiver passando por uma situação específica, ele vai ligar e vai ter do outro lado uma pessoa isenta, né, com confidencialidade, para poder oferecer um apoio psicológico, psiquiátrico, financeiro, jurídico, tudo aquilo que precisar. Então, esse é o tipo de um produto que não é muito caro, não é muito difícil de você ofertar e que faz uma diferença muito grande. As pessoas, quando sabem que tem e confiam naquilo, elas vão utilizar e vão saber que isso é uma preocupação que a empresa está tendo para que você consiga exercer seu trabalho da melhor maneira. Sim, cara, quando a gente fala de benefício, né, Fernando, todos esses que você falou dos tradicionais, né, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale alimentação, refeição, são coisas muitas vezes já esperadas, né? Quando a gente fala sobre esses outros benefícios, né, que a gente vai para, de repente, flexibilidade de horário, né, você vai para um possível home office em algum dia da semana, né, a questão de saúde mental é fundamental, né? A gente precisa cuidar. Os vendedores trabalham sob muita pressão, né? Cada vez mais isso daí é uma coisa que as empresas precisam se preocupar, né? Seja via esse tipo de linha telefônica, quanto a suporte mesmo, né? Quando você falou do feedback, né? E as pessoas não veem feedback como um benefício, né? Dificilmente você vai falar assim, o que tem de benefício aí na empresa? Não, a gente tem feedback. O cara fala assim, isso não é benefício, né? Tem gente que inclusive acha que feedback é uma coisa ruim, né, Fernando? Porque é feito da forma errada, né? Então, o que é super importante, né? Que as empresas elas nem sempre percebem que coisas como treinamento e desenvolvimento são questões que são vistas como benefício. Quantas vezes a gente não vê pessoas saindo de uma empresa para outra porque ela fala assim, cara, aqui eu não estou aprendendo mais nada. Né, aqui, tipo, não tenho mais para onde ir, seja por uma falta de plano de cargos e salários, né, e de oportunidades internas, né. Você falou, poxa, tem vendedores especialistas que chegam no mesmo nível de gerente sênior, né, ou seja, o vendedor, ele pode continuar crescendo mesmo sem virar supervisor, sem virar gerente, porque tem muitos vendedores que eles não querem assumir uma equipe, ele quer continuar vendendo, né? Mas aí eu vou ficar nisso para sempre, né? Não tenho como continuar crescendo, né? Então, poxa, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento. Se você mantém uma cultura de desenvolvimento contínuo dentro da sua empresa, né? Seja treinamento formal, né? Seja facilitando, né? Poxa, quantas vezes a gente vê empresas pagando metade de faculdade, pagando metade do MBA, né, para as pessoas irem estudar. Isso são benefícios que geram na parte de retenção de talento, né? Você vai pagar metade da faculdade, né, para um colaborador. São 4 anos que esse cara vai pensar 2 vezes antes de sair da sua empresa, né? Se você está fazendo isso por um MBA, poxa, são 1 ano e meio, 2 anos, né? E esse cara ele está entendendo que a empresa está investindo nele, né? Então, assim, são benefícios que valem muito, né? Porque uma vez que, de novo, eu entendo não vamos chamar de estabilidade, mas vamos chamar de segurança, né? Porque se eu estou recebendo feedback
positivo, porque o negativo sempre vem, né? O negativo ele vem a galope, né? Mas o positivo, né? Porra, Fernando, você tá mandando bem, gostei, tô vendo que você tá se desenvolvendo e tal. Se eu não falo essas coisas pro Fernando, o Fernando ele não sabe se ele tá indo bem ou se ele tá indo mal, né? Às vezes ele gostaria de estar performando melhor, porque ele é um cara ambicioso, e eu não sei que o meu gerente tá satisfeito com a minha performance, né? E de repente eu tô achando que, cara, ninguém fala que eu tô indo bem, ninguém fala se eu tô indo mal, né? Eu vi uma pessoa sendo mandada embora esses tempos, eu não sei se eu sou o próximo ou não, né? Fica um ambiente de pouca segurança, né? Quando você tem uma cultura de feedback, quando você tem uma cultura de treinamento, quando você tem esse tipo de coisa acontecendo dentro das empresas, você retém funcionário. Né? São benefícios de retenção, né? Talvez não sejam de atração de funcionários, né? De atração de talentos, mas funcionam como retenção. Né? E aí eu adiciono mais um, que é a qualidade das lideranças, né, Fernando? Porque, cara, quando você está trabalhando com pessoas que não facilitam a sua vida, quando você está trabalhando com gente que mais te atrapalha do que te ajuda, né? Com pessoas que estão exercendo pressão da forma errada, pessoas que estão dando feedback da forma errada, pessoas que estão usando de imparcialidade na gestão, né? Você fica desgostoso dentro da companhia, né? E aí as pessoas falam, poxa, mas fulano de tal saiu por conta de R$ 150. Não é R$ 150, cara. Não são R$ 150, cara. O ambiente era ruim, não tinha trabalho em equipe, não tem feedback, não tem treinamento, a gestão não é uma gestão positiva, né? E tudo isso impacta diretamente na satisfação do colaborador dentro da companhia, né? Quantas vezes a gente já viu pessoas de alta performance que estavam vendendo bem, estavam ganhando dinheiro, muitas vezes com a saúde mental abalada por conta de gestão, por conta de liderança, né? Saindo, muitas vezes, sem ter outra coisa em vista, né? Por quê? Porque não vale a pena. Não vale a pena ficar aqui. O dinheiro não vale a minha saúde, né? E quando a gente observa, e é lógico que isso vale para todos os departamentos, né? Mas o departamento comercial, ele é um dos departamentos de maior pressão dentro da companhia, né? Então, todas essas questões de pressão e de gestão acaba indo para um nível que escala muito rápido, né? As coisas acontecem mais rápido, né? O vendedor, ele tem o passado do vendedor, ele é um passado que é esquecido muito rápido. O cara performou super bem durante anos, 2 meses ele não bate a meta, ele tá na corda bamba, né? Então, precisa olhar um pouquinho mais nesse sentido, né, Fernando? No fim do dia, o vendedor ele quer ser tratado como pessoa, como todo mundo, né? Ele não quer ser tratado como um número. Então, essa questão da humanização, hoje em dia a gente voltou a falar de humanização. Para mim, isso é o básico, isso a gente nunca deveria ter deixado de falar disso, mas a gente está falando de RH humanizado e tal. Mas é isso, gente, a gente tem que lembrar que, assim, né, como um líder, ele é uma pessoa, né, o seu funcionário, o seu vendedor, ele é uma outra pessoa, então a gente tem que ter o mesmo nível de respeito, o mesmo nível de cobrança, né, de desenvolvimento que a gente também espera que a gente tenha como líder. Então, esse é um aspecto que às vezes muita gente esquece e que, como você falou, geralmente é o que faz a maior diferença quando uma pessoa está dentro da organização e toma uma decisão para sair se é algo que não está funcionando. E o desenvolvimento de liderança é fundamental. A gente vem investindo, né, na TOTS muito fortemente nisso. A gente tem capacitações técnicas, né, de produtos, né, para os nossos times comerciais, mas muita capacitação ali também de que a gente chama de soft skills, né, que são as habilidades, as competências, e também de liderança, né, específica para times comerciais. Né, de como estabelecer esse relacionamento e como estabelecer um ambiente que tenha uma segurança psicológica bacana, mesmo, né, com os desafios que a gente sabe que o time comercial tem. Então, o que a gente vê na nossa experiência é que isso sim faz uma grande diferença, além de dar voz ao vendedor, dar voz ao teu time. Então, você também ter ferramentas, como, por exemplo, pesquisas periódicas, para você poder ouvir
né, o teu time comercial, né, através aí de pesquisas, de engajamento, de clima, que a pessoa consegue dar opinião sobre diversos aspectos do dia a dia de trabalho dela, é muito importante. E você fazer isso de forma periódica e a pessoa entender que, como empresa, você está utilizando aquele feedback para você gerar um ambiente melhor de trabalho, você entra num ciclo muito positivo de confiança da pessoa se sentir ouvida, importante, que ela realmente está contribuindo para criar esse ambiente mais positivo. A gente sabe que todas as empresas têm problema, todas as áreas têm questões para ser ajustadas, mas o importante é ter essa segurança psicológica esse canal aberto numa via de duas mãos, da empresa para o funcionário e o funcionário para a empresa da mesma maneira, culminando no que eu falei lá no início da relação ganha-ganha, que acho que isso é mais importante sempre. Perfeito, acho que concluindo, essa questão da saúde mental realmente precisa ser falado mais. Exatamente. Fernando, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Papo de Vendedor, né? Saiu um baita episódio, conversamos aqui de forma bem profunda sobre tudo que gostaríamos de ter tratado, né? Tenho certeza que o nosso amigo ouvinte sai desse bate-papo aqui com muita ideia, né, para rever os seus programas, para entender o que ele pode aplicar dentro da sua companhia, né? E para quem quiser entrar em contato com você, Fernando, de repente, qual a rede social que você tem preferência? Quer deixar seu LinkedIn para o pessoal mandar mensagem para você? Qual que é a melhor forma do pessoal se conectar com você, Fernando? Pode ser no LinkedIn mesmo, Daniel, lá a gente conversa bastante aí sobre vários assuntos, né, de pessoas. Então, quem quiser conectar comigo é só procurar Fernando Solak, e que vai me achar no LinkedIn, e a gente vai bater um papo bem legal. Agradeço novamente por estar aqui, acho que foi muito, muito bom. Gera muita reflexão esse tema, né? Inclusive para a gente que trabalha bastante com isso. Então, espero ter contribuído aí de alguma forma com todo mundo que está nos acompanhando. É muito bom conhecer vocês, Daniel, obrigado. Lu, obrigado também aí por toda a contribuição, participação, e espero vê-los em breve novamente. Maravilha, Fernando. E para você, amigo ouvinte que ficou até aqui, né, aproveita para seguir a gente no Spotify, né? Clica lá no logo lá em cima, segue a gente no Spotify para ser notificado toda vez que um episódio novo for ao ar, né? E segue a gente também no Instagram, no @supervendedores. Ali você também consegue trocar ideia com a gente, você pode mandar mensagens com sugestão de episódio, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Esse programa é feito de vendedores para vendedores, então é super importante a participação de vocês. Maravilha? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos até aqui. Boas vendas e sucesso!